Agora deu certo. Eba, 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 eba. Bem-vindo, meu Agora sim. querido! Energia boa é assim, tem cerimônia. Os anjos querem todo um ritual, entendeu? Não é assim, Pois de vai é, chegando, tem que ter um anúncio, um aquecimento. pois é. A internet teve que passar por 13 horas de viagem. Também não é fácil até localizar. Meu Que amado, bom, que bom. quero de pronto agradecer imensamente sua disponibilidade, seu talento, sua presença, seu lugar aí desde a Austrália contribuindo para uma cultura de paz conosco aqui na Ana Justra essa noite. É uma honra de todo o coração para mim mesmo. E daqui a pouquinho, né, Obrigado. vou contar um pouquinho do impacto que você trouxe na minha vida e vou pedir para você contar para essa galera toda do poder que tem a comunicação pacífica no dia a dia mesmo. Então seja mais que bem-vindo e gratidão. E gratidão, viu, Ellen, pelo convite. Você sabe que falar de cultura de paz, falar de paz me representa profundamente. E é interessante porque conexões, por exemplo, frequentemente deixam as pessoas irritadas. E a gente precisa fazer esse treino. Eu fiquei muito feliz que a gente tivesse essa dificuldade, porque já é um treino de dizer isto faz parte da vida, né? A gente também tem que ser pacífico com os meios de transmissão. Afinal, em tempos de pandemia, eles têm nos permitido acesso que a gente já não tem do toque, né? Então a gente tem que aprender agora a se tocar limbicamente. É uma grande oportunidade, inclusive, de evoluirmos na comunicação. Isso mesmo, amado. Então, gratidão. Já começamos então em paz, é isso, né? Já. Querido, quero compartilhar com quem ainda que não chegou a ter acesso a esse testemunho a coisa que mais me impactou te conhecer. Primeiro dizer para todo mundo aqui que é uma honra, numa plena quinta-feira, à noite no Brasil, de manhã na Austrália, a gente está em 138 pessoas, agradecer mesmo o tempo, né? A priorização que cada uma dessas pessoas estão trazendo para esse papo nosso aqui. E então dizer que, bom, quando eu conheci, quando eu tomei contato com o Maher pela primeira vez, foi num treinamento que ele estava dando de comunicação pacífica aqui em Cuiabá. E eu fiquei apaixonada pelas meninas que estavam organizando, um grupo de psicólogas incríveis. E isso foi assim, entrar na sala e sentir aquela energia incrível desse ser iluminado. E eu fiquei tão enebriada, assim, tão com vontade de mais, quero mais, que nós fizemos um convite ao Maher para estar conosco em casa, eu e meu marido, para jantar conosco. E literalmente, depois que o Maher nos deixou, eu e meu marido realmente ficamos olhando ali um para a cara do outro, paralisados no jardim, pós-despedida com o Maher, chorando, em profunda gratidão pelo quanto tínhamos sido tocados, pela proposta de uma vida de cultura de paz dele. Então, só por isso, meu amado, já teria valido assim muito perrengue até aqui, muita violência e muito caos para descobrir que é possível uma paz que antes eu não conhecia. E a sua presença traz isso muito mais do que assim o conteúdo que hoje em dia, né, livremente se encontra no Google e no YouTube, o teu exemplo de vida arrasta, né? A tua maneira de se comunicar, a tua maneira de interagir com cada um na sua diferença, é por si só assim uma inspiração tão grande, que uma hora vai ser pouco pra gente, viu, amado? É, você sabe que a gente pensa assim que a cultura de paz ela precisa de horas de investimento. A gente teve essa experiência. Eu quero também agradecer a você, o André, por terem me recebido na casa de vocês. Foi uma alegria. E ao povo de Cuiabá também, em especial, que sempre me recebe com muito carinho, né? Os paulistanos são meus amados, onde eu vivo por muito tempo, né? Mas Cuiabá tem um calor que me representa profundamente, né? Eu gosto do calor. E eu acho que tem uma coisa importante, Ellen, que é quanto a gente precisa investir em paz e entender que o processo da paz não é um processo passivo, ele é um processo ativo, ele é um processo não é um processo de combate, mas é um processo de diálogo. A violência ela quer o combate, a violência ela quer o duelo, a violência ela quer comparação, a violência ela quer dizer quem é melhor. A paz não. A paz ela quer compartilhar.
Não há uma disputa egóica entre eu e você, entre qualquer duas pessoas, porque igual a Ellen, neste planeta só tem a Ellen. Igual ao Maher, neste planeta só tem o Maher. E assim com a Vera, com o Roberto, com o João, com o Pedro, com qualquer um. Então a paz, ela exige a arte de conviver, a arte de melhorar e a arte de caminhar em conjunto. Então eu acho que vocês me deram essa possibilidade de poder falar disso, né? E eu sempre digo, por isso que a gente tem que ter gratidão pelos meios de comunicação, porque eles nos permitem levar isso a muito mais gente e de uma visão muito mais ampla, que a gente precisava se deslocar até o lugar. Talvez a pandemia tenha nos ajudado a mudar a cabeça, inclusive em relação a isso. Gratidão por cada palavra, Anne. Perfeito. Então nós vamos bater um papo aqui, um pouco dos pilares, para que mais pessoas que nunca tomaram contato com isso possa beber dessa fonte, desse start que pede horas e uma vida de dedicação, para a gente então trazer à tona as coisas do dia a dia que mais tem afligido e tirado a paz das pessoas, porque eu tenho certeza de que melhor do que você, ninguém para nos trazer uma luz, um clarão de como nos mover pacificamente. Para isso, eu queria te compartilhar, assim, foram muitas as coisas que mudaram e transformaram profundamente na minha vida desde o teu encontro. Contigo eu aprendi que toda comparação é uma violência, que toda competição é uma violência. Contigo eu aprendi que a todos, independente de julgamentos, é dado o sagrado direito de existir. Não importa o quanto te aflija, o quanto te incomode, essa pessoa tem um sagrado nela e um direito da sua expressão, da sua necessidade, da sua solicitação. Contigo eu aprendi muitas coisas, mas a que mais mudou tudo, aquela que foi um segredo assim, puf, já não posso ser a Ellen que era antes, já não posso deixar de saber o que sei, é que eu descobri que eu era a pessoa mais violenta do mundo comigo. Contigo eu descobri que 20 anos de estudo, de autoconhecimento, de desenvolvimento, 10 anos aí de prática de meditação, tinha me levado a um refinamento de percepção de como ser pacífica com os outros, ao preço de ser profundamente violenta comigo. E melhor do que isso, eu descobri que não precisava ser assim. Eu descobri que haveria um caminho genuinamente autêntico de honrar também o meu sagrado direito de ser quem eu sou, co-criando, coabitando, convivendo com o outro, desde um lugar muito diferente do que eu vinha conquistando e do que eu vinha fazendo. Ou seja, contigo eu aprendi sobre leveza, que acabou se tornando uma das principais referências do meu método próprio, do curso 100% online, que é uma jornada aí de autoconhecimento meditativo. Por quê? Porque até então era muito hard, era muito pesado, porque era o preço da autoviolência. Então mudou muito para mim a visão do que é violento, do que não é violento. E eu passei mais de ano como que desintegrando violências. A todo momento me apercebendo de violências. Eu fiquei um ano assim, sangrando. Tem mais sangue! Tem mais sangue aqui! Tirando sangue. Como você, melhor do que ninguém me ensinou, esse é um processo que não acaba. Eis-me aqui, precisando mais do que nunca seguir, renovando meu interesse em seguir pacífica comigo mesmo, para genuinamente poder entregar uma passividade maior aos outros. E eu queria que você contasse pra gente, então, sobre tanta experiência que você tem com negociação de guerra, com suicídio, com violência sexual, com casais, com famílias, tanta experiência que você tem com EMDR, com Brain Spotting, com terapia cognitiva comportamental. O que seriam os principais pilares de uma cultura de paz, de uma vida realmente que, como você também me ensinou, ela é absolutamente pacífica, mas nada passiva. Ela é absolutamente pacífica, mas assim, presente, viva, intensa, entusiástica. Conta pra nós. Ellen, eu acho que o grande desafio da nossa vida é a gente mudar crenças que vêm transgeracionalmente sendo construídas, né? A gente vem de um modelo de guerra, por exemplo, que no momento de pandemia, por exemplo, é muito comum a gente ouvir as pessoas dizendo: ah, mas é muito bom que a pandemia venha, porque nos ensina, ah, é muito bom, o sofrimento é importante. Não, gente, sofrimento não é bom. Sofrimento traumatiza, sofrimento faz a gente ficar violento, sofrimento leva a gente ao duelo, sofrimento leva
a gente querer fazer vingança não é positivo. O que é positivo é a gente construir uma identidade que diz eu, tu e nós. Não é só eu. Então essa competição, por isso que eu falei para você muito que a competição é uma loucura, porque ela é uma competição vertical. Então eu tenho que chegar no topo, e no topo só tem um. Entende? Uhum. Quer dizer, então o presidente, o líder, o CEO passa a ser mais importante, e aí a gente desconsidera a significativa relevância, por exemplo, de alguém que se oferece para fazer a limpeza, por exemplo. Então, quando a gente chega na clínica da Ellen, quando a gente chega no espaço da Ellen que está lindo, tem uma pessoa queridíssima que eu amo de paixão, né, que nos recebe com um sorriso, que faz um café incrível, que limpa aquele lugar. Esta pessoa tem uma função fundante no processo do teu trabalho. Essa pessoa, ela não é menos. E talvez nem a represente ter uma formação universitária, talvez nem a represente ter um profundo conhecimento, mas representa ela profundamente a humanidade que ela tem com as pessoas. Isso é impagável, isso é paz. Então, paz tem a ver com uma coisa que a violência fez a gente perder, que é a primeiro pilar da paz, é identificar o que eu sinto. Na verdade, ao longo do tempo, acabamos nos tornando analfabetos do sentir. E por quê? Porque desde criança fomos sendo tolhidos de dizer: você não pode sentir isso, você não pode ficar assim, você não pode sentir tristeza, você não pode sentir. Tá rindo? Ah, vai rindo aí, Ellen. Vai rindo que você vai ver o que vai acontecer. Isso é Essas um frases. artista, gente. Pois é, então você vai rindo, quer dizer, é um pouco transgeracionalmente a gente vai vendo essa cultura que não fez a gente identificar qual é, o que é que eu sinto. E você sabe que eu adoro Marshall e segui a comunicação não violenta, muito estudando Marshall, mas muito antes de Marshall eu já estudava Gandhi e todos os outros que, para mim, um dos pais da comunicação pacífica é Confúcio, mas acho que Gandhi sistematizou de um jeito muito incrível. E o Marshall, ele fala que a coisa primeira é identificar a necessidade. E hoje que eu estou vivendo num país anglo-saxão, eu entendo a diferença, por que nós brasileiros temos que identificar sentimento. Porque há uma diferença, e eles também, porque há um descolamento do sentimento e vai para a necessidade. Ah, eu tenho necessidade disso. E aí tem uma guerra de necessidades, porque como é que eu contemplo a minha necessidade com a sua necessidade? Agora olha a diferença. Quando você age desta forma, quando você fala desta maneira, eu me sinto desrespeitado. Só que você diz assim, mas eu tenho necessidade de falar dessa forma. No entanto, como a gente está convivendo e melhorando, com você eu posso falar de um outro jeito. E esse é o segredo da comunicação. A gente acha, quando a gente fala com uma pessoa, a pessoa diz assim: ah, eu não entendi. A gente fala: mas que pessoa. Aí faz duas ofensas. Porque a gente diz assim: mas que pessoa burra. Ofende o animal, que já começa ofendendo o animal, e ofende a Burro pessoa. bonito, né? Exato, quer dizer assim, eu me sentiria honrado em ser burro, você sabe disso, né? Um animal inteligente. Mas, de qualquer forma, eu acho que o segredo é identificar o sentimento, porque a gente é o que a gente sente, Helen. A gente não é o que a gente pensa. Quando a gente está raiva, a gente é raiva. Então, se eu sentir, aí eu vou dizer qual é a minha necessidade que não está sendo atendida que me gera raiva. Então, aí eu consigo identificar o sentimento de raiva. Toda vez que eu não tenho isso, eu tenho raiva. E aí a gente começa a parar, fazer uma observação sem avaliação. Este é o grande Esse é segredo. o pulo do gato, meu amigo, minha inspiração. Conta mais para nós. Como é que nós vamos conseguir? Segundo o André, meu marido, é preciso um transplante cerebral. Quando você deu para nós o primeiro curso e compartilhou isso, e isso é uma joia, gente, isso que o Maher acaba de compartilhar com a gente é uma joia. Ele falou do nosso analfabetismo de sentimento, mas que é possível alfabetizar, que é alfabetizável a gente identificar e a gente expressar, né, nossos sentimentos, que nos leva então a uma necessidade não atendida.
e que nos leva então ao não julgamento. Aí quando você chegou na etapa do não julgamento, meu marido olhou assim para mim e falou assim: vai ter que morrer e nascer de novo? Quantas vezes, Jesus? Ó pátria! Ó E ele tem céus, ó razão. terra! E Ellen, ele tem razão, porque inclusive um dos grandes pacificadores, que é também o meu amigo lá de Nazaré, você sabe que eu tenho um amigo de Nazaré, amigão, o tal do JC lá, que eu gosto tanto dele, ele diz o seguinte, ele deu a dica, ele diz, é preciso matar o homem velho para que nasça um homem novo. Quer dizer, e matar o homem velho é matar os nossos vícios, é matar as nossas crenças limitantes, é matar as nossas tendências, né? Moreno fala muito, por que eu gosto tanto do psicodrama, e quanto eu usei psicodrama com vocês, é preciso se jogar no palco da vida, né? A gente precisa um pouco sair da conserva, porque a gente vem de uma conserva cultural. A gente precisa ousar, então é preciso matar mesmo aqueles lugares. Então, por exemplo, palavras que a gente faz o tempo inteiro. Nossa, você reparou o jeito que ela está vestida? Toda vez que alguém me fala assim, eu digo não. Aí ele fala assim, não, porque é um jeito meio esquisito. Eu digo, o que é esquisito para você? Ah, para mim é esquisito quando ela veste bolinha rosa com vestido azul. Isso para mim é esquisito. Ah, ok, tudo bem, tranquilo. Mas você não acha esquisito? Não acho nada. Então a gente também pode não ser patrocinador de uma violência, porque a gente tem uma cabeça de julgamento imediato. Agora, se você observa, você só observa sem julgar e sem avaliar e sem interpretar, você vai dizer assim, interessante a forma como a Ellen veste. Ela frequentemente está com bolinhas rosas num vestido azul. Aí começa a briga, porque o outro tá olhando e diz assim, não é rosa, é pink. Aí o outro diz assim, não, você só pode estar cego, só pode estar cego porque é preto, você não viu que é preto, não? Ellen, aí eu posso dizer para ele assim, não se trata de cegueira, na verdade que para mim, quando eu olho esta cor, ela é azul. Mas você só pode estar louco. Aí eu digo, se para você isso é loucura, é a minha visão. Interessante saber que para você é preto, para mim é azul. Então, a observação sem avaliação é você descrever o que está acontecendo sem juízo de valor. Esse é o problema. Gente, por favor, Maher, fala isso de novo e aí a gente vai salvar e vai ficar ouvindo isso, nascendo todos os dias até que haja um novo sol, um novo amanhã. Porque eu acho que esse E é o é maior possível. treino, é o maior treino possível, honesto, recompensatório, que é treinar isso, né? Alfabetizar-nos a descrever sem carga de julgamento, porque sem isso não tem como sair da guerra de necessidade, né? Se você está julgando, você já não dá ao outro o sagrado direito de existir, você já não pressupõe que o outro também tem uma necessidade e você já não expressa a sua necessidade e nem dialoga para uma negociação que inclua as duas necessidades, porque se a sua é melhor, a do outro é pior, desde um olhar de julgamento, então o outro tem que deixar de existir para eu existir e não tem paz, né? Só tem competição, Exato. só tem violência, né? E o grande problema é que a gente associou ser bem-sucedido a ter títulos, a ter coisas, a ser uma série de... Por exemplo, por isso que eu falo, então se a gente fizer uma comparação, e parece piada, né? Eu adoro a moça lá que faz o cafezinho lá na sua empresa, esqueci, sumiu o nome dela, você sabe que eu sou péssimo É de que nós nome, né, acabamos de Ellen? trocar, a moça é nova, agora você tem que voltar para Cuiabá para conhecer agora a Tem que boa. conhecer. Mas Era a como é Dona que era o nome Maria, da agora é a a Dona Moa. Maria? Isso. Então, se a gente fizer uma comparação, e por que comparação é ruim? Ah, o Maher é mestre, eu não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ah, e a Maria? A Maria é a pessoa que cuida de pessoas. Ah, mas o Maher cuida de pessoas. Mas são cuidados diferentes e não são comparáveis. Não é para comparar. O Maher fez uma escolha de seguir estudando as psicologias, de se aprofundar, porque ele gosta, porque isso representa ele. O Maher fez uma escolha que não é aquela de fazer uma limpeza, mas no entanto eu faço a limpeza na minha casa. E quando eu estou passando o aspirador e quando eu estou limpando o banheiro, eu digo, Senhor, o trabalho duro esse, o trabalho honroso, né? Principalmente que eu já estou com mais de 50,
que já a carcaça já não é mais aquela coisa toda, e que é natural, porque essa é outra violência que a gente comete com a gente. A gente comete violência com a gente fisicamente, porque eu elejo a Ellen como um modelo de beleza, e se eu elejo o cabelo da Ellen como modelo de beleza, o que vai acontecer comigo? Eu vou entrar em depressão, e aí eu vou ficar desesperado para ter o cabelo da Ellen, mas o cabelo da Ellen é só da Ellen. O meu cabelo é aquilo. Você sabe, Ellen, eu sempre digo isso para as pessoas: você é a pessoa mais bonita, o Maher é a pessoa mais bonita, que tem os olhos mais lindos, o cabelo mais bonito, o corpo mais bonito, os membros mais bonitos que Deus deu de presente para ele. Então, se Deus me deu isso, e mesmo que isso não me represente, eu tenho que ter gratidão, porque eu estou tendo a oportunidade de viver e conviver com pessoas. Isto não muda o fato de eu olhar para ela e dizer: acho o cabelo dela bonito. E tem um sagrado direito de achar bonito. Mas o erro está em eu não identificar como eu me sinto, eu me violento, e aí eu paro de observar os pássaros do céu. Eu paro de observar os lírios do campo. Eu começo a fazer o quê? Comparação. Ah, ela é mais bonita, ela é mais... Toda vez que alguém fala assim: você já reparou como o André é mais inteligente? Qual é a escala para dizer quem é mais inteligente? De que tipo de inteligência a gente está falando? Percebe? Como é que... é aquela história. Alguma vez você já viu lá a zebra olhando lá para os macacos, dizendo: eita, nós, hein? Isso aqui é bicho bonito, ó. Salta para tudo quanto. A zebra é zebra. Ela tem autonomia, ela é zebra. Entende? Quando a gente virou humano, a gente se perdeu porque a gente não percebeu que a gente vem de bichos diferentes. Eu adoro Entende? isso que você fala. Conta pra nós, o que que é esse zoológico? Conta pra gente, Maia. Você salvou minha vida nos dando o sagrado direito de ser bicho diferente num zoológico abundante. Exatamente, eu acho que conviver, inclusive, porque às vezes eu lembro que eu perguntava para você, né, Ellen, que bicho é você? E eu perguntava para todos os que estavam ali: que bicho é você? E as pessoas: mas como assim que bicho sou eu? Porque na escala comparativa e neste modelo de cultura de violência, os animais são menos que a gente. Eu não vejo isso. Eles são nossos irmãos. Eles caminham com a gente, eles nos ajudam, inclusive. A contribuição que a abelha tem no ecossistema, a contribuição que as topeiras têm para irrigar a terra, a contribuição de equilíbrio da natureza que os leões, os jacarés, todos trazem para a gente, essa galera prepara esse planeta lindo para a gente. Eu tenho que ter gratidão por cada bicho presente nessa terra. Entende? E nós, eu acho que eu faço uma brincadeira sem nenhuma evidência científica, porque a gente segue o Darwin na teoria da evolução, né? E é evidente que vem do Homo erectus. Eu não acho. Eu acho que tem gente que você olha assim e diz assim: rapaz, esse sujeito evoluiu do cavalo mesmo. Tem jeito de cavalo, tem cara de cavalo. Mas não é verdade? E Percebe? é um elogio, né? E a gente ainda tem a referência lá do xamanismo de ter os nossos aliados de poder, as nossas energias animais, que estão expressas em nossos traços físicos e comportamentais. E é uma honra integrar nisso. E você me ajudou a encontrar um aliado de poder que eu desconhecia. Exato. E quando você identificou seu bicho, você riu de monte. Você falou: nossa, eu sou mesmo. Eu sou Eu me esse amei bicho. demais. Eu me amei. Quando você me contou do bicho que eu tinha muita pinta de ser, falei: gente, eu não conheço esse bicho, vou estudar esse bicho, vou me entender melhor. E você acredita que eu sonhei com esse bicho essa semana? Olha que legal. É bem isso, quer dizer. E aí quando eu entendo, né? Não sei se eu tenho permissão, se você quer falar que bicho você é, não sei Manda se você brasa, eu permite, adoro meu bicho, né? pode contar. Então, porque a gente sempre, quando vai falar do outro, a gente tem que pedir permissão para não ser violento com o outro. Então, isso também é Isso é um muito outro, bom. isso é um outro pilar da comunicação pacífica. Você me permite falar sobre você, porque a gente vai falando o tempo inteiro sem pedir permissão, né? Então, e é engraçado porque é fácil julgar a Ellen, mas se eu entender que a Ellen é um suricato,
eu não vou ficar preocupado porque ela vai fazer assim. Ela não, até na hora que grava, ela é assim, ela abaixa, ela sobe, olha. É porque é ela. E aí você fica em paz com isso. Entende? Percebe? E é tão gostoso, né? Você citou as três meninas que você sabe que eu tenho uma paixão enorme por ela. A Célia é um verdadeiro elefante. Você repara o jeito, as trombadas que ela dá. É uma delícia andar com aquele bicho gostoso. E o melhor disso é quando a Alexandra se reconhece e diz assim: rapaz, e não é que eu sou uma vaca? Imagina você poder falar de uma pessoa e a pessoa dizer assim: nossa, eu sou uma vaca. E tudo bem ser uma vaca. Não tem nenhum problema. Que coisa boa poder ser uma vaca. Quer dizer, à medida que a gente passa a respeitar os animais, a gente não vai dizimá-los. Esta lógica dominante da humanidade fez com que há tão pouco tempo, e ainda fazemos isso, por exemplo, olhamos para as pessoas que têm uma coloração de pele diferente, e repara que cada um tem uma coloração diferente, dizer que elas não tinham alma. Como a gente, há tão pouco tempo atrás, justificou o genocídio do povo judeu porque a gente achava que era justo poder dizimá-los. A violência é tão sórdida que justamente o povo judeu, que sofreu tanta violência no Holocausto, reproduz a violência com seus primos de primeiro grau na Palestina, submetendo eles ao convívio em Gaza, e vai diminuindo. E é engraçado porque você olha para o mapa da Palestina, de quando foram criados os dois estados, que nunca vi criar dois estados sem chamar os dois povos e conversar com eles, né? Então, Princípio chama as básico, pessoas, né? Você conversa. princípio básico, conversa. Aí você vê que isso aconteceu e hoje primos se degladeiam. Você sabe que quando começou esse movimento no Brasil, você sabe que eu dou aula e digo, mas dá para falar de política? Tá. Dá para falar de religião? Dá. Dá para falar de futebol? Dá. Basta que você faça uma observação e um relato, sem avaliação e sem julgamento. Então, o dia que a gente aprender isso, a gente vai acabar com essa bobagem de esquerda e direita. A gente vai dizer que somos porque, por exemplo, as pessoas falam o seguinte: o presidente X não me representa. Me representa, ele foi eleito pelo voto democrático e ele é o presidente do meu país. E, portanto, ele me representa. No entanto, a forma dele governar e os pensamentos que ele emite a respeito de algumas coisas, para mim, não estão em ressonância com o que eu acredito como valores universais. Gente, fala se nós não vamos ser um povo melhor depois dessa live. Olha isso. Tem gente... Você me ensinou, meu amado, que o segredo da paz está na comunicação. Que não há como estar em paz consigo, não há como estar em paz com a família, com o outro, com o governo, com o futebol, com a religião, sem um cuidado presente com a comunicação. A forma de expressar descritiva, livre de associação de valor, falando do que te representa, do que não te representa, do que ressoa com a sua necessidade, do que não ressoa, falando inclusive mais do impacto que tem sobre si do que do outro, né? Assumindo mais responsabilidade por si. E isso é tão incrível, tão revolucionador, que eu queria te convidar, pelo pouco tempo que temos, porque eu estaria contigo com toda certeza, e tenho certeza que essas 191 almas aqui também, dias, tô querendo ir para a Austrália, já quero ir lá tomar sol na Gold Coast, Vem. aí com um suricato. Os animais aqui são bem respeitados, então vai ser bem tranquilo. Muito bom, porque o que eu queria compartilhar contigo um pouquinho aqui? Os desafios que eu recebi e compartilhei já contigo, que as pessoas têm tido de pôr em prática isso. A Berna aqui hoje mesmo, uma mentorada, a Luna Bilight, falou como ser mais gentil e pacífico consigo. Quando eu compartilhei com ela ali o que foi meu grande insight, que mudou minha chave, foi a descoberta de que eu era a pessoa mais violenta do mundo comigo. E aí a Berna pergunta, então, mas espera aí, como é que eu faço para me agredir menos? Como é que eu faço para me apunhalar menos? Como é que é isso desde o seu olhar, desde a comunicação pacífica? De novo, eu vou me inspirar num grande comunicador, né? Que é o JC, lá, o meu vizinho, que dá para ir a pé lá da minha casa até ele lá. E o JC,
que é muito legal. Eu falo do JC fora do contexto religioso, porque até então ele não criou nenhuma religião, inclusive, né? Os religiosos é que se apropriaram dele. Então você pode ser um muçulmano, você pode ser de qualquer religião e você poder nomear ele da melhor forma possível, não tem nenhum problema. Então, essa dica, ele diz o seguinte, e aí é muito legal porque tem um tema que a gente precisa se educar, que é o amor, né? O amor tem sabor que aquece a alma. Então, se ele diz amai ao próximo como a ti mesmo, ele faz um convite para o alto amor. Então lembra que o alto amor, ele exige o quê? Ele exige que eu aprenda a me amar. Então, para eu não ser violento comigo mesmo, eu preciso ter gratidão que eu sou a pessoa mais bonita do mundo e que Deus criou eu do jeito que eu sou. No entanto, para eu não ser violento comigo, eu preciso descobrir qual é a minha natureza. A gente passa a ser violento com a gente quando a gente não segue a nossa natureza. Então, um suricato como a Ellie, se quiser viver como vaca, vai sofrer muito, porque não vai dar certo. Porque o problema não está em ser vaca, o problema está em suricato querer ser vaca. Aí não dá certo. Então, quando eu estou em sofrimento, o universo está me dizendo o seguinte: o que é que você está sentindo? O que é que você tem necessidade? E vá e viva. Observa os pássaros do céu, observa os lírios do campo, observa que eles não tecem, que eles não fiam, e para cada dia basta o seu dia. Hoje é o melhor dia da minha vida. E amanhã eu não sei, mas eu vou trabalhar o dia inteiro hoje para que amanhã seja bom. E se quiser saber, no meu caso, para onde eu vou, no meu caso, para onde tenha sol, é para lá que eu vou. Eu também. Entende? Aí tem sol. Aqui tem, é para lá que eu vou. E aí, então a pergunta dela é muito pertinente, porque a gente tem profundo sofrimento e o pior é que o sofrimento nos dá mais atenção do que a felicidade. Exato. Esse é que é o grave. A gente cuida do filho que tem problema e aí ele começa a fazer uma associação, muitas vezes inconsciente, de que se eu tenho problema eu tenho atenção. Então, a questão é que problema é uma equação a ser resolvida. Se eu não estou sabendo resolver, eu peço ajuda. Entende? Eu vou buscar profissional que precisa. Ah, poxa vida, mas eu tenho uma característica neurobiológica de depressão. Então, eu vou cuidar da depressão. Eu vou tratar minha depressão. Ah, mas eu não. Engraçado que a gente tem uma luta com tomar remédio para depressão, né? Porque a gente diz assim, mas eu não queria tomar remédio. Mas você não toma para pressão alta? Tomo todo dia. Por que a pressão alta é legítima existir no meu corpo e não é legítimo eu ter depressão? Ah, mas a depressão é fraqueza. Não é. Porque, às vezes, mesmo tendo convicção de qual é o caminho que eu vim para essa vida, não é fácil. Não é fácil ter nascido no Brasil, com um ano ter ido para a Palestina, para o Líbano. Não é fácil ser palestino, não é fácil ser Maher Hassan Musleh. Eu sou o primeiro na história de Cuiabá que foi parado no aeroporto de Cuiabá pela polícia para ser averiguado. Já acharam que eu era... Mas sabe por quê? E não ser violento com isso. Né? Quando eu contava para o povo de Cuiabá, o povo falava, não pode ser sério isso não pode ser verdade, entendeu? A sorte é que tinha um colega junto, mas o pior é que foi verdade, pior que pararam ele mesmo, né? Quer dizer, então, a gente não olhar para isso como violento, a gente olhar para isso como eu aprendo a me aceitar. E me aceitar é aceitar o nariz que eu tenho. É aceitar a orelha que eu tenho. Ah, mas eu não queria essa orelha. Filho, na hora que você passou na fila foi essa que você pegou. Agora não dá para devolver. E aí a gente vai se matando para ter. E nada contra ter. É insaciável, Ellen. É insaciável porque eu tô longe de descobrir o que eu sinto, qual a minha necessidade aqui da alma, né, né? O Milton Nascimento, que é um brilhante, ele diz o seguinte: lapidar. Toda minha procura trama lapidar.
o que o coração, com toda a inspiração, achou de nomear gritando alma. E mais, ele diz, e você vê como não precisa ser violento para crescer, ele diz recriar cada momento belo já vivido, recriar e atravessar a fronteira, e ao entardecer, olhar com calma. E não precisa nem estar na Chapada, mas se estiver na Chapada é bom demais olhar ao entardecer com calma. Mas você pode estar em qualquer lugar, porque o inferno e o céu está dentro da gente. Perfeito. E a gente não é só luz. A gente não é só luz, a gente é luz e sombra. A gente é alegria, a gente é tristeza, a gente é felicidade, a gente é medo, a gente é nojo. Somos o que sentimos. Então a pergunta dela é muito pertinente. Vê se tem mais alguma perguntinha que a gente pode representar. Tem várias perguntas bem práticas. Eu vou até te fazer tipo umas 3 de uma vez, que eu penso que você consegue genialmente nos ajudar com o exemplo de como se expressar. Agora, uma delas que está aqui tem a ver com a complementação da pergunta da Berna, e tem a ver com o que já perguntaram aqui também, que é como reconhecer a própria natureza para poder respeitá-la. Qual o caminho mais rápido? Que é como é que eu descubro qual é meu animal, que animal eu sou, como é que eu descubro quem eu sou? Eu percebo hoje um bloqueio muito grande dessa percepção. E aí uma das perguntas aqui é essa: qual o caminho mais rápido para me conectar com a minha real natureza, com o bicho verdadeiro que eu sou, para encontrar um espaço de contemplação e de respeito desse bicho? É legal essa pergunta, porque assim, como é que eu me identifico? Porque eu estou tão perdido, eu já fui pela conserva cultural, pelos meios, pelo ensinamento, pelo determinismo social, eu me perdi de mim mesmo, né? Então, o melhor caminho é observação sem avaliação. Isso é um treino. A gente tem uma mente que não para. A nossa mente não para o tempo inteiro, porque eu tenho que saber, porque eu tenho que ver. A gente é excessivamente ansiogênico. E temos uma cultura ansiogênica. Porque eu não sei porque que a gente corre tanto, sabendo que a gente vai morrer amanhã. Eu nasci ontem, Ellen. Foi ontem. Né? A minha sorte é que eu assinei o contrato de 120 anos. Essa foi a minha sorte. Uma menina já está acabando, estou desesperado. Como é que vai acabar isso? Já estou querendo negociar 150 também. Tô achando já mandei um e-mail pedindo uma prorrogação de prazo. Aí a gente fez um acordo. Né? Como a tese de que a vida continua, eu fico pensando que num planeta com tantas galáxias não é possível que só tenha vida só na Terra, mas eu não tenho evidência para poder provar isso, então está no campo do achismo, muito menos acreditar que terão outras vidas. A gente pode até gostar da ideia, mas evidência a gente não tem. Então eu já fiz um pedido. Se for verdade mesmo, então na próxima vida eu quero nascer negro e quero nascer no Zimbábue. Porque eu acho que eu posso ajudar muito a África nesse processo e quero trabalhar com cultura de paz e poder justamente mudar essa ideia de ora opressor, ora oprimido. Entende? E quem sabe numa outra, se tiver, eu já nasço amarelo. Porque aí você olha que experiência você poder nascer em novos corpos e novas possibilidades. Então, se a gente pensar na evolução da espécie e eu poder ir vivendo outros bichos, é muito interessante. Então, como é que eu identifico? Tem hora que eu olho lá pro gato, eu digo, rapaz, mas que bicho bacana, né? Ele fica na dele. E gato é muito tranquilo, né? Se ele não tá afim, né? Às vezes eu recebo alguém em casa aqui, o Tigrão faz até assim, ó, virando de colo. Tipo, rolou não, filho, não rolou. Ao invés da gente dizer que essa pessoa é antissocial, o que é que a gente tem que dizer? Ela é um gato. E gato tem essa característica. Ah, mas a gente quer o quê? A gente quer cachorro. Mas eu não sou cachorro. E aí você me cobra, você tem que ser... E aí a gente fala assim pro filho, você tem que ser feliz, você tem que receber todo mundo bem. Mas ele não é cachorro. Então ele sofre e não identifica o bicho dele porque há um determinismo dele ser cachorro, só que ele é gato. E gato é gato, não tem o que fazer. Percebe? Você me deu uma dica de observação muito valiosa, né? Primeiro, o sagrado direito de existir abundantemente esse zoológico, né, que somos, essa variedade de animais que somos, oscilando nós mesmos entre possibilidades e convivendo com outros. Você me deu uma dica que foi muito valiosa, que é assista National Geographic. Observe os animais.
observe as funcionalidades, os comportamentos distintos, apenas descrevendo, não julgando, apenas observando e checando quais te representam e quais não te representam. Essa dica tua me salvou de muitos julgamentos, de muitos julgamentos. Sim. Essa associação daquela situação a algo que acontece na natureza me conecta com o sagrado direito de que aquela coisa aconteça, porque assim é a natureza, e esse bicho existe na natureza, e essa situação, ela é sagrada, ela acontece. Ela pode não representar o que eu gostaria agora, mas ela aí está, e para ela eu olho sem julgamento. Então essa dica tua foi muito poderosa para mim, assim, observe os animais, observe os comportamentos humanos, né, descrevendo, tirando julgamento, mas entenda um pouco mais do mundo animal, porque ali é mais fácil não exercer o julgamento, né? Ali é mais como que simples para essa mente viciada na crença limitante do julgamento, né? Muito bom. E você sabe, Anne, que a oportunidade de estar na Austrália tem sido muito interessante, porque muita gente fala assim, mas rapaz, por que na Austrália tem tanto bicho? Pelo amor de Deus, tem lagartixa, tem uma lagartixa aqui, que é o Gona. O Gona tem 1,20 m de lagartixa, né? E aí esses dias eu vi, esses dias não, faz um tempo eu vi uma pessoa ligando, o cara chega na casa, tem uma lagartixa que morre de medo, porque ela tem comportamento de lagartixa, tem medo da gente. Tava lá com 1,20 m, o sujeito pega o telefone, olha o que é a gente pensar, e liga lá para o lugar responsável para ir lá e retirar o animal. Então, a gente também tem uma cultura de extinguir o animal. Aqueles têm uma cultura de respeitar o animal. E por isso que tem uma bicharada que não acaba mais. Porque eles não matam. Então não mata a cobra. Não mata, percebe? Aí o sagrado direito de existir está estabelecido culturalmente. Isso é uma coisa que é interessante, porque nós temos uma fauna no Brasil incrível. Incrível. Talvez uma das... quase que incomparável. Então o que a gente tem que fazer? Respeitar o animal não significa não respeitar o outro. Porque a partir do momento em que a gente quer excluir grupo de pessoas por ideologia, por religião, por qualquer coisa, a gente está fazendo a mesma coisa com nossos irmãos humanos. Então, por exemplo, mas este grupo de pessoas eu não converso. Por quê? Não, porque eles são de direita, porque eles são de esquerda, porque eles são do alto, né? Eu adoro quando as pessoas me perguntam, você nunca me fez essa pergunta, mas eu adoro quando me perguntam, Mário, você é de esquerda ou de direita? Eu digo, eu sou ambidestro, né? Porque... E você sabe que eu sou ambidestro mesmo, né? Eu me lembro muito quando as coisas começaram a se acirrar, eu quis conversar contigo, né? Tipo, Mário, eu quero uma opinião ambidestra, eu quero me conectar com uma visão mais descritiva e menos julgadora. Eu estou precisando disso e você exercita isso maravilhosamente bem. E quero te agradecer por ser ambidestro, porque eu acho que compete a nós cultivar um favorecimento a mais ambidestros e, se possível, e assim quisermos, e assim nos representar, fazermos-nos ambidestros, né? Acredito muito, muito que assim é o caminho mesmo da paz, e você me ensinou sobre isso. Nós temos aqui muitas perguntas, querido, e a gente só tem 5 minutinhos e temos compartilhado o sorteio do presente. Então eu já vou falar do que seriam praticamente as que mais se repetem, porque eu penso que tem um segredo teu aí para ajudar esse sofrimento, esse alívio aí. Quase todas dizem respeito ao seguinte, ó. Como você não se anular ao ignorar a falta de paz do outro, mas sabendo que aquilo te fere profundamente? Uma pessoa que está ali na jornada, está cuidando um pouquinho mais dela, como ela não se anula com que ela julga ser a falta de paz do outro, sendo que a falta de paz do outro fere muito ela, coloca ela em caos, coloca ela em turbulência. Tem muitas perguntas em torno disso, que é, meu marido é muito difícil, minha sogra é muito intrometida, deixa eu ver o que mais, o que o povo falou aqui. Os familiares brigam, criticam demais, disputam, provocam. Fui abandonada na infância, isso gerou um adulto muito inseguro. Como ir para esse lugar? E muita coisa gira em torno disso. A minha maior dificuldade é conseguir superar o vício absurdo de bebida do meu pai. Essa coisa do outro, pega muito aqui. Eu preciso da sua ajuda, estou passando por um momento difícil, questão de herança, como não perder a paz com as brigas de herança. E muita coisa girando em torno de como eu olho para o que está acontecendo lá fora e o impacto que isso tem sobre mim.
Eu acho que a resposta pode vir em música, num começo, e depois eu faço uma introdução, tá? A resposta pode ser assim: você verá que a emoção começa agora. Agora é brincar de viver. Você verá que é mesmo assim, que a história não tem fim. Continua sempre que você responde sim. A sua imaginação, a arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. E eu, Ellen, desejo amar todos que eu cruzar, todos, Ellen. Eu desejo amar todos que eu cruzar pelo meu caminho. Eu acho que essa música, você sabe que eu falo como é que esse povo compõe isso, gente. Eu não tenho essa competência para essa composição. Porque quando o outro, para mim, está em sofrimento, ou para mim o que ele faz me adoece, é porque eu ainda estou com dificuldade de respeitar o sagrado direito dele escolher viver daquele jeito. No entanto, as pessoas dizem, mas a forma como ele vive me influencia e me deprime. É preciso amar todos que eu cruzar pelo meu caminho, ou se realmente o convívio é insuportável, a gente vai ter que seguir um pouco mais paralelamente, entendendo que neste momento esta pessoa não consegue viver de outra forma. Então, por isso que eu gosto de todos os direitos sagrados à humanidade, entende? Todos. Então, por exemplo, vamos pensar assim, quando a gente fala muito de bandido, né? A gente fala de amor bandido, né? Aquela bandida, a gente fala do bandido como conhecido, né? Então a gente quer o quê? Existe uma frase que a gente usa há muitos anos: bandido bom é bandido morto. A gente diz não. Na comunicação pacífica e na cultura de paz, gente, bandido bom é bandido tratado. Opa, desculpa, Opa! bati a mão aqui, derrubei. Então, bandido Tranquilo. bom é bandido bom é bandido tratado, é bandido curado e é bandido reconciliado. Porque quando alguém fere o meu direito, fere meus valores, eu não preciso eliminá-lo. Eu preciso ajudá-lo a perceber. E para isso existem leis na sociedade para tentar regular essa convivência. Então, por exemplo, uma mulher ou um homem que sofre violência doméstica, ele precisa agir em relação à violência doméstica, mas nós precisamos cuidar do vitimizador. Não foi à toa Muito lindo esse seu que eu cuidado. porque quando eu parei de usar a expressão abusador, estuprador, agressor e generalizei para o vitimizador, é porque há uma correlação entre ora vítima, ora vitimizador. Então, por exemplo, se a gente pensar na política, tinha um grupo, aí o outro grupo se achou que era oprimido por ele. Aí esse grupo acende, violenta esse grupo. Aí depois esse grupo sobe e violenta esse grupo. A gente vai ter que parar com isso. A Uma gente vai ter que dança tirar violenta, né? isso, a gente vai ter que aprender a tirar o que é bom dos ambidestros, eu não ser afetado pelo outro, porque eu posso dizer realmente neste momento ele escolheu este caminho. Este caminho neste momento não me representa. Agora eu não sou melhor que ele. Não existe melhor. Existe pessoas que estão caminhando por caminhos, tem gente que vai de São Paulo a Cuiabá via Brasília. Tem gente que prefere ir para Manaus para depois ir para Cuiabá. Mas vai chegar, todos vão chegar. Aliás, é uma promessa, inclusive, de um cara também, que é o meu amigo lá, que diz o seguinte: do meu rebanho, e o rebanho dele é todos terráqueos, todos vão chegar lá. Ele diz assim: ninguém se perderá. Todos. Muito bom. Todos. O difícil não é amar quem a gente tem facilidade. Esse é fácil. O difícil é amar aquele que nos desafia o tempo todo. Então, por isso que Muito a bom. comunicação pacífica tem o pilar do conviver e melhorar. Conviver juntos e melhorar.
espero ter respondido aí na medida do Gratidão, amado. Nós estamos a 1 minutinho aqui, então quero agradecer a presença de todo mundo. Se interromper com a gente falando nessa despedida, porque tem os presentes, a gente volta, combinado? Então, todo mundo, as 205 almas que estão aqui, como a gente tem 50 segundos e precisa entregar o presente, a gente entra de novo ao vivo lá e continua. Bom, já que a gente tem esse compromisso de voltar, mesmo que a gente volte alguns minutinhos, primeiro eu queria te dizer que nesse quesito de quando é insuportável para mim ou me desrespeita muito a escolha do outro, dando a ele o sagrado direito de ser quem é, você foi genial me ensinando como criar um distanciamento psicológico, que ora psicologicamente é o suficiente, ora fisicamente se faz necessário. Então foi um recurso muito valioso que você me trouxe nesse balanço, né, do que é dar a si o sagrado direito de ser quem é, dar ao outro, e se o convívio fere e violenta muito, como que a gente encontra um distanciamento mais apropriado. Vai cair e a gente já volta, combinado? Combinado.